Irmãos, hoje queremos gastar um tempo na escola dominical refletindo sobre a reforma protestante. Os irmãos devem saber que no dia 31 de outubro é o dia onde se comemora a reforma protestante, com referência àquele evento marcante com Lutero, quando em 31 de outubro de 1517 ele afixou na porta de Wittenberg, do castelo, da catedral de Wittenberg, as suas 95 teses, dando assim talvez um início, um start, nesse grande processo que foi a reforma protestante. A nossa igreja tem esse nome, né? Igreja Presbiteriana da Herança Reformada, foi escolhido esse nome, porque daí está, desse movimento que ali começou, está as raízes das nossas convicções teológicas, das nossas convicções doutrinárias, convicções a respeito de Deus, da fé, e portanto queremos estar sempre, essa é uma data oportuna para refletir a respeito dessa herança que recebemos, e nós cremos da parte de Deus, que sustentou e levantou homens para restaurar a sua igreja à fidelidade. Eu queria nesse instante, meus irmãos, dividir em dois momentos, não sei o que o tempo vai permitir, o horário já está um pouco avançado, mas talvez, se o tempo permitir, se não der, semana que vem a gente continua. Primeiramente, olhar um pouco sobre a história da reforma, de forma resumida, especificamente na vida de Lutero, e também olhar os lemas da reforma, que são os 5 solas, que estabelecem ali a base, os princípios, o norte da reforma protestante, desde o tempo da reforma até o tempo de hoje. Então, um olhar histórico e um olhar também teológico. Meus irmãos, a reforma protestante foi, não vamos dizer que foi um evento, foi um período muito grande da história, tomando de 100 a pelo menos 200 anos da igreja, de 100 a 200 anos, quando o Senhor operou um grande avivamento na sua igreja, de restauração, de retorno às Sagradas Escrituras, iniciando ali no século XVI, início de 1500, entrando por 1600 até 1700, culminando nos puritanos, que alcançaram ali um pico desse período da reforma, solidificando os princípios reformados nas grandes confissões reformadas, como as confissões de Westminster, que hoje nós adotamos. Então, não pode se falar em meramente um evento, mas em um período em que Deus trabalhou poderosamente em várias partes, principalmente da Europa. A reforma protestante, ela se alastrou na Europa. Alemanha, Suíça, Genebra, na Boêmia, República Tcheca, hoje, né, reconhecida República Tcheca, vários países que receberam então a influência da reforma protestante. E para entender a reforma protestante, meus irmãos, vamos entender algo do contexto. Naquele contexto, nós temos a Igreja Católica Romana. A igreja, ela sempre esteve associada a uma instituição só, era a Igreja Católica. E que ao longo dos anos, especialmente passando pela Idade Média, se afundou em trevas mesmo. Por isso a Idade Média é chamada Idade das Trevas. Não do ponto de vista do avanço do entendimento, não. Na Idade Média se construíram muitas universidades, houve um avanço do conhecimento. Mas do ponto de vista religioso, foi um período de trevas, onde o conhecimento da palavra de Deus não foi negado às pessoas. E de modo que a igreja se tornou, não o reino de Deus, visível, mas se tornou uma instituição poderosa política. O Papa se tornou mais um líder de poder político. E com poder político, qual é o interesse? Dinheiro. Sempre foi assim, né? E sempre foi, continua sendo. Naquele tempo, a igreja tinha se corrompido de tal maneira que o interesse era poder político, influência papal nas grandes nações, que algumas se aliavam com o catolicismo, outras não. E com isso, dinheiro, dinheiro e dinheiro. A ponto de a igreja agora não mais pregar a salvação pela palavra de Deus, pelo Evangelho, por Jesus Cristo, mas vender a salvação. Será que estamos muito longe disso? Hoje em dia?
Fato que naquele tempo era assim isso que acontecia. E houve, no tempo ali da reforma, especificamente, uma proliferação da prática da venda das indulgências, onde os fiéis poderiam comprar da Igreja Católica o perdão de pecados. O perdão de pecados não era pela fé, não era crendo, mas você poderia comprar um certificado para o céu, até mesmo para os seus parentes que já morreram. Ora, você tem um parente que já morreu, está lá no purgatório, eles inventaram a doutrina do purgatório, está lá sofrendo, atormentado. Você pode ir lá, contribuir e pagar para a Igreja Católica e assim ter a sua salvação, sua e dos seus entes, que as almas seriam livradas do purgatório. E diante daquela situação, meus irmãos, Deus começou a incomodar certas pessoas. Antes da reforma protestante, propriamente dita, em 1517, com Lutero e os demais reformadores, Calvino e outros, surgiram os pré-reformadores, que foram homens que se levantaram defendendo ideias contrárias àquilo, criticando duramente essas práticas da Igreja Católica, vários ensinos equivocados, e defendendo uma fé mais pura, uma fé mais simples, uma fé mais firmada na palavra de Deus. E há pelo menos dois grandes nomes importantes. Primeiro de John Wycliffe. John Wycliffe, que se leva assim, ele atacou fortemente as irregularidades da Igreja Católica, a venda de relíquias, as peregrinações, veneração dos santos, também doutrinas como celibato clerical, a transubstanciação, purgatório, a própria autoridade do Papa. E ele começou a ele mesmo a traduzir a Bíblia, Wycliffe. E que, pela Igreja Católica, isso era proibido. A Bíblia não poderia ser dada aos leigos. Era apenas aos clérigos, os sacerdotes, tinham acesso à palavra de Deus. E isso em latim. A Vulgata era a única tradução, Vulgata, que era a tradução do grego para o latim, era a única tradução autorizada pela igreja. E o latim não era falado, não era língua comum mais. Mas era língua da religião, era em língua dos padres, dos sacerdotes, e esses tinham acesso. E Wycliffe, ele tentou traduzir a Bíblia para o inglês, e por todas as suas posições, ele foi condenado pela Igreja Católica como um herege, e foi queimado à fogueira, morto e condenado. Junto com ele influenciou um grupo, e ele iniciou um movimento dos Lollardos. Ele era como se o líder desse movimento, mas tinham aqueles que seguiam a ele. E as ideias de Wycliffe se espalharam. E levantou-se outro grande homem, também chamado de John Hus, ou João Hus, que a semelhança de Wycliffe também defendia as mesmas ideias. John Hus, ele estava na Boêmia, que hoje é a República Tcheca. E ele foi um pré-reformador nessa região. E com a mesma ideia, apresentando as mesmas críticas duras ao catolicismo, pelo uso e abuso dos sacramentos, criticando a autoridade papal e defendendo a autoridade suprema das Escrituras. E juntamente também com John Wycliffe, John Hus foi condenado como herege, e ele foi condenado à fogueira. E meus irmãos, na hora da morte de Wycliffe, ou melhor, de John Hus, ele fez uma declaração que certamente nem ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Quando ele diz o seguinte, o seu sobrenome Hus significa ganso. E ele diz o seguinte: vocês irão queimar um ganso, mas daqui a um século, Deus levantará um cisne que não poderá ser queimado. Isso foi em 1400, se eu não me engano, 1415. Quase 100 anos antes de quando Lutero afixou as 95 teses. E de fato Deus levantou, 100 anos depois, Lutero, outro homem que de fato ele, e aqui queremos focar a nossa revisão histórica em Lutero como uma figura central, sobretudo para dar início a esse movimento da reforma, 100 anos depois, com as mesmas ideias que tinham Wycliffe e John Hus. Meus irmãos, Lutero nasceu em 1483 e ele foi preparado para ser um advogado, estudante de direito.
Seu pai preparou para ele isso, investiu nele fortemente, pesadamente, com este propósito. Mas ele passou por uma experiência onde ele estava andando, ou por um lugar, caminhando numa estrada, e Deus o colocou no meio de uma terrível tempestade, com relâmpagos e trovões, e ele achou que iria morrer naquele momento, e ele jurou: Deus, se eu me salvar agora, eu dedicarei a minha vida ao Senhor. E ele fez aquele juramento ali, e Deus salvou ele não morreu naquela tempestade. E então ele decide se juntar à ordem monástica dos agostinianos. O pai dele ficou uma fera com ele, que queria que ele fosse advogado, e ele queria ser, então, um monge. E assim foi, Lutero foi um monge agostiniano, e ele tinha uma consciência muito sensível. Ele agora, a partir daquele momento, daquela tempestade, ele irei entregar minha vida a Deus, mas não vou apenas para o monge, ser um monge. Eu quero entregar minha vida totalmente a Deus. Eu quero conquistar o favor de Deus. Eu quero agradar a Deus. E assim ele viveu. Ele era o monge mais dedicado no monastério, que criava problema para os outros, porque ele queria tanto agradar a Deus, que ele era tão dedicado nos mínimos detalhes, que os outros ficavam ali. Ninguém consegue alcançar Lutero na sua dedicação. Mas com isso, o seu propósito era alcançar o favor de Deus. E ele nunca alcançava. Ele tinha um mentor lá no monastério, Staupitz, era o nome do seu mentor, na Alemanha, no caso, e que estava cansado de Lutero, porque Lutero não saía do confessionário. Lutero não parava de confessar pecado. E Staupitz, uma vez, falando de uma certa ironia para ele: Lutero, vá pecar e depois você confessa alguma coisa. Porque ele tem um pecado de verdade para confessar. Qualquer coisinha, qualquer pequena coisa, Lutero estava ali confessando. Mas foi Staupitz que Deus usou na vida de Lutero para levar ele até Cristo. Porque Lutero não tinha paz em Cristo. Ele não tinha confiança. A verdade, meus irmãos, é que naquele tempo não se lia a Bíblia, mesmo os monges. E Lutero estava nessa. E qual foi a grande virada na vida de Lutero? Foram alguns eventos que aconteceram na vida dele. Primeiro, ele teve uma oportunidade de visitar Roma. Numa viagem, ele foi a Roma e chegou lá, ele praticamente caiu do cavalo. Porque ele, todo piedoso, né, todo cheio de escrúpulos, um monge agostiniano, dedicado a Deus, ele vai poder ir em Roma, sede da igreja, o Papa está lá, e quando ele chega lá, o que é que ele vê? Corrupção, imoralidade, lascívia. Eles veem os padres procurando as prostitutas pelas ruas de forma aberta. Ele vê dinheiro, e aquilo causa uma crise em Lutero. Já ali, Deus trabalhando na vida dele, não é possível. Que é isso? E Deus já trabalha na vida dele. Quando ele volta para a Alemanha, ele fala: eu vou estudar as Escrituras. E ele se dedica então para obter um doutorado, e ele passa a ser professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E é lá, meus irmãos, que ele passa a estudar as Escrituras. E ele passa a ler Romanos. Romanos, meus irmãos, foi a carta chamada Carta da Reforma Protestante, pois é a carta que, de fato, apresenta de forma condensada a verdade de Deus. E foi lá que ele veio a entender o que era a justiça de Deus. Esse termo, a justiça de Deus, era para Lutero um termo que ele tinha medo. Porque quando ele lia em Romanos a respeito da justiça de Deus, ele entendia, porque aqui nós lemos em Romanos, veja, a respeito do verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E no contexto ele vê sobre a justiça de Deus também, no verso 16 e 17, quando Deus manifestou a justiça. Ele entendia a justiça de Deus como a justiça que Deus exige dele, e que ele nunca consegue satisfazer, pois ele nunca consegue ser perfeito. E ele chega a escrever em um momento que ele odiava a Deus, porque ele nunca pode agradar a Deus, por mais que ele tentasse. Ele odiava esse tema. Ele escreveu isso no seu prefácio da sua carta, do seu comentário aos Romanos. Mas estudando Romanos, ele veio a compreender o Evangelho,
que a justiça de Deus, que se revela no Evangelho, não é a justiça que Deus exige, é a justiça que Deus dá para o homem. Pois ele viu esse termo: o justo viverá pela fé. Ele coçou a cabeça. Como é que o justo vive pela fé? Não é a justiça que eu tenho, é a justiça que Deus deu, é a justiça de Cristo, e que eu criei nela, e agora ela passa a ser minha. O céu se abre. E ele encontra descanso em Deus, salvação, paz. E ali começa a revolução de Lutero na sua vida. Ele passa a pregar sobre isso, ele passa a ensinar sobre isso em Wittenberg, tanto em Romanos, depois em Gálatas, que é uma carta que também fala muito forte a respeito da doutrina da justificação. E esse passa a ser o lema, um tema de Lutero muito forte ao longo de toda a sua vida, a doutrina da justificação. Alguns depois chegam a até criticar um pouco Lutero, pois ele não tinha outro assunto. O Dr. Bick, um professor meu do seminário, ele dizia que sempre que ele ia preparar um sermão, ele ia ler Lutero antes, o que Lutero tinha comentado sobre aquele texto. Mas depois de um tempo ele parou de ler Lutero, porque qualquer texto da Bíblia, Lutero ia falar sobre a doutrina da justificação pela fé. Eu falei, Lutero, ele só tinha esse foco, justificação pela fé, e de fato ele adquiriu esse tema importante, mas foi necessário, pois ele atacou um ponto central da doutrina da justificação pela fé. Mas aconteceu, meus irmãos, outro fato importante, que foi a construção da Basílica de São Pedro pela Igreja Católica. Eu não sei se alguém já viu pela internet ou já teve a oportunidade de visitar. Nós tivemos a oportunidade de visitar a Basílica de São Pedro, lá em Roma. É algo assim, descomunal o que é essa igreja que foi construída. É um negócio escandaloso. Se você for hoje, pelos padrões que nós temos hoje de modernidade e riqueza, hoje é algo escandaloso a ostentação que é a Basílica de São Pedro, que dirá naquele tempo. E a Igreja Católica, vamos construir a Basílica de São Pedro, se empenhou para construir e falou assim, precisa agora arrecadar dinheiro para isso. Como é que vamos fazer? Vender salvação. E aí levantou-se um homem chamado Tetzel, que era um frade mercenário, um Edir Macedo da vida, do tempo daquela época, que começou a vender a salvação, visitando cidade por cidade, vendendo com o cofrinho dele, e tinha até o jingle dele, que antes da moeda, quando você botava a moeda na caixinha, antes da moeda tilintar no fundo da caixinha, a alma já saiu do purgatório. E tinha peças de teatro também, o qual ele operava, assustando as pessoas do inferno, e depois ele, agora você pode ser livre do inferno, compre aqui e tal. Tudo aquilo para juntar dinheiro para a Basílica de São Pedro. E a ideia da vida das indulgências era com base numa passagem, não me lembro agora qual é a passagem das Escrituras, que na Vulgata, no sentido do latim, foi traduzido errado do grego, que diz que o homem deve fazer penitência. Fazer penitência. E o fazer penitência envolvia isso aí, sacrifício. E era todo esse o argumento que eles defendiam, baseado nesse texto. Não estou recordando agora qual é o texto, mas que foi traduzido no latim assim, para fazer penitência. E quando Lutero começou a estudar as Escrituras, e no original, no grego, ele viu que a tradução não era fazer penitência, mas era se arrepender. A salvação viria não pela penitência, o homem se martirizando, ou fazendo algo, ou comprando a salvação, mas se arrependendo de pecados. E aí então ele escreve as suas 95 teses, cujo foco era esse ponto. Não era nem falar sobre doutrina da justificação pela fé, mas era tratar, questionar academicamente a ideia da penitência. E ele escreve então essas 95 teses, que eram pontos para debate, em latim, pois o objetivo dele era suscitar um debate acadêmico na universidade no qual ele ensinava, e ele afixa na porta de Wittenberg, pois era essa prática dos acadêmicos, botar seu material ali, sem muita pretensão. E meus irmãos, aquelas 95 teses foram então, como é que chama, o estopim da reforma protestante, pois ela se espalhou por toda a Europa e provocou um movimento que até hoje estamos aqui.
Por que que isso aconteceu? Um detalhe, que da providência de Deus estava ali na hora certa, no momento certo, que Deus disponibilizou para que isso acontecesse, que é a invenção da imprensa, ou da prensa de Gutenberg. Wycliffe, 100 anos antes de Lutero, ele já estava traduzindo a Bíblia. Só que não existia a prensa, onde você pode reproduzir livros com rapidez. Então lá o Wycliffe traduzindo a Bíblia para o inglês, na mão grande, e ele era perseguido, rapidamente a galera queimava. Aquilo que ele produziu não ia para lugar nenhum. Mas de Wycliffe e Rose para Lutero, Gutenberg inventou a prensa, no qual é possível rapidamente reproduzir material escrito. E assim, em pouco tempo, as 95 teses de Lutero foram traduzidas do latim para o alemão, do alemão para tudo quanto é língua na Europa e espalhado por toda a Europa. E nós sabemos, meus irmãos, que isso levou à fúria do Papa. Chegou até o Papa, começou a provocar, a incomodar a Igreja Católica. E o Papa da época, Papa Leão X, Lutero era monge, ele era da igreja, resolve intimidar Lutero, manda para ele uma carta, uma bula papal, ameaçando a ser excomungado se ele não parasse com aquilo. Porque além das 95 teses, ele estava escrevendo, e os escritos dele sendo rapidamente proliferados, e ele estava ensinando essas coisas que diz respeito a críticas duras à Igreja Católica. O que é que Lutero faz? Quando ele recebe essa bula papal, fala da sua excomunhão, ele junta os amigos dele, e numa praça pública ele queima. Todo mundo. Lutero não era brincadeira. Lutero era um homem corajoso, ousado. E ele queimou ali praça pública. E isso, o que é que fez? Levou novamente o Papa, a Igreja Católica, a perseguir com mais intensidade Lutero, os seus escritos. Lutero, naquele momento, ele gozava de uma certa proteção. Porque naquele tempo, na Alemanha, as cidades, ou as vilas, não sei qual é o termo, ou os condados, eles tinham príncipes que tinham uma certa autoridade naquela região. E o príncipe de Wittenberg, príncipe Frederico, era favorável a Lutero. Então Lutero gozava de uma certa proteção ali onde ele estava. Então o Papa meio que não se metia, por causa de todo o jogo político de poder. Queria atacar, mas tinha lá Frederico protegendo Lutero um pouco. Então Lutero estava ali, de certa forma, blindado por Frederico. Mas a perseguição continuou, e nisso ele escrevendo, e agora não mais sobre suas indulgências, escrevendo sobre a justificação pela fé, escrevendo contra a visão sacramental da Igreja Católica, e escrevendo duramente. Foi nesse período que ele escreveu O Cativeiro Babilônico da Igreja. Olha o título do livro que ele escreveu, O Cativeiro Babilônico da Igreja, no qual ele desce a lenha na igreja, e tudo isso por Gutenberg, espalhando. O que é que acontece? Está na hora de dar um basta nesse monge ousado, e ele é convocado para uma assembleia, não apenas para ele, não foi agora uma carta que chegou até ele, mas ele foi convocado para ele se retratar numa assembleia chamada Dieta de Worms. Dieta quer dizer assembleia, é a mesma palavra, significa tem o mesmo sentido. E Worms era a cidade na qual Lutero deveria comparecer. E lá ele se encontraria com a cúpula da Igreja Católica. Eu não lembro se o Papa estava lá, eu não tenho esse detalhe. Mas o fato é que estava lá a cúpula da Igreja Católica, e Lutero ia estar lá no meio dos leões. E ele vai ou não vai? Aí veio o dilema. Os amigos de Lutero disseram, não vá. Se você for, você vai morrer. Lembre de Hus, lembre de Wycliffe. Você acha que vai fazer diferente com você? Você vai ser condenado a herege e vai ser morto. Aí Lutero falou assim, vou se eu tiver proteção. Se o Papa me garantir que nada será feito contra mim. Foi dada a ele essa palavra, que não ia ser feito nada contra ele. E ele vai na intenção de chegar lá, falar o que ele pensava, e ele mostrar que a intenção dele é boa. Ele está lá a serviço de Deus, ele quer falar a verdade, uma oportunidade dele se defender. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi, e ele disse o seguinte, quando os amigos estavam
querendo impedir dele ir, ele disse: pode ser que tenham tantos demônios lá quanto tem telhas naquela catedral de Worms, onde vamos nos encontrar, mesmo assim eu vou, ainda que esteja infestado de demônios. Era um homem corajoso, e ele foi. Chegou lá, em Worms, deixa eu ver se eu tenho aqui a data certinha de quando foi isso, 1521, já alguns anos depois daquele momento onde ele afixou as teses, uns 4, 5 anos depois. Ele está lá, na dieta de Worms, bota-se uma mesa, uma pilha com todos os livros de Lutero, todos os escritos dele, e ele pensando que ia ter uma oportunidade de falar, se defender. A pergunta dele é simples: você nega tudo que você escreveu? Você reconhece tudo seu? Se sim, você nega o que você escreveu? Nessa hora, deu uma caruara em Lutero, e ele pediu 24 horas para pensar. Ele ficou com medo, provavelmente, e é compreensível, irmãos, que isso tenha acontecido, e ele foi talvez orar, sei lá, e Deus deu a ele, ou melhor, a Assembleia deu a ele 24 horas, um dia, vá para casa, descanse, onde ele estivesse hospedado lá em Worms, e no dia seguinte, ele volta para fazer o seu célebre discurso na dieta de Worms. Ele inicialmente no discurso, ele fala: tudo é meu, ele reconhece, e ele começa a explicar: tem livros aqui que eu não posso negar, porque tem coisas que eu escrevi que vocês concordam, se eu negar eu vou estar... Vocês mesmos concordam com o que eu escrevi aqui, eu vou estar indo contra Deus. E aí ele começa falando de livro por livro, ele começa a elaborar o discurso, aí ele é interrompido e fala: você nega ou não? Corta uma palavra, ele não quer saber de justificativa, ele só quer saber se você nega ou não. Aí ele, no finalzinho do seu discurso, ele tem aquele grande parágrafo, quando ele diz o seguinte, abre aspas, ele diz o seguinte: posto que vossa graciosa majestade e vossos senhores me pedem uma resposta, então a darei, sem chifres ou dentes. Deve ser uma expressão, quer dizer, vou dizer diretamente: a menos que se me convença, por testemunho da Escritura, ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa, nem nos concílios somente, já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos, estou acorrentado pelos textos escriturísticos que tenho citado, e a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso, nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro e nem honesto agir contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Ele deu essa frase é clara, né, de Lutero: não posso, minha consciência está cativa à palavra. E aí, já trazendo o princípio do solo escritura, que vamos falar mais à frente, ele já fala isso: não posso, não é seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Como ele tinha o salvo-conduto do Papa, de que ele ia para a dieta de Worms e ele poderia ir embora, deixaram ele ir. Mas sabiam que ia ser uma emboscada, que quando ele estivesse voltando para a Alemanha, iam interceptá-lo e matá-lo ali. O que é que fizeram? Os próprios amigos de Lutero sequestraram Lutero na saída de Worms e o levaram para um local onde ele ficou exilado, escondido, o castelo de Wartburg, onde ele ficou lá durante muitos anos escondido, que até cresceu uma barba para se disfarçar, e lá ele continua os seus escritos, e ele produz também uma grande obra-prima da Reforma Protestante, que é a Bíblia traduzida para o alemão. Wycliffe tentou traduzir a Bíblia, mas como eu disse, era na mão grande, eles pegava, queimava e acabou. Mas lá não, ele está traduzindo, diz que em 10 semanas Lutero traduziu o Novo Testamento todo, não da Vulgata, mas do grego para o alemão, o Novo Testamento, primeiramente, em 10 semanas, para o alemão. E que hoje em dia, meus irmãos, se tornou a obra de Lutero da Bíblia, ela é uma obra literária alemã impressionante, que foi usada até para desenvolver a língua alemã, e hoje é considerado, do ponto de vista literário alemão, algo incrível para a história da língua alemã. E a Bíblia se espalhou. Aí já viu. Será que dá para conter agora a Reforma Protestante? Não dá mais. Diz que até a morte de Lutero, 500.000 Bíblias em alemão
das dele, já estavam em circulação em toda a Europa. A Bíblia sendo traduzida para outros idiomas, já na Europa. Depois, Tyndale traduziu para o inglês, ele foi morto também por causa disso, mas aí agora já não tinha como segurar, porque muitos outros homens, aquele movimento começou a ganhar momento, ganhar intensidade, e aí deu no que deu. Esse é o resumo da reforma protestante, como aconteceu com Lutero. Deus levantou outros, Calvino, ainda mais genial do que Lutero, na sua compreensão das escrituras, mais amplo. Lutero é justificação pela fé, justificação pela fé, justificação pela fé. Não tinha... Calvino já vê a riqueza do evangelho, já em Genebra. Mas aí já não vamos ter tempo para desenvolver esses outros reformadores, Calvino, Zwinglio, Martin Bucer, Farel, que foi usado por Deus para trazer Calvino para Genebra, ficar lá em Genebra, e Genebra, lá com Calvino, já um pouco depois de Lutero, eles eram contemporâneos, mas Calvino era um pouco mais novo que Lutero. Lá em Genebra se tornou um modelo da reforma. Calvino avançou muito nas ideias reformadas, e lá Genebra se tornou uma cidade reformada, oficialmente, e Genebra se tornou um modelo celeiro da reforma, onde pastores eram treinados em Genebra por Calvino, espalhados por toda a Europa. Pasme, até para o Brasil. Calvino mandou de Genebra, poucos sabem disso, missionários para Recife. Guanabara, Rio de Janeiro. Lá foram os huguenotes depois. Para Guanabara, ele mandou missionários, mas que foram, não foi para frente. Aqui foram perseguidos e mortos. Mas Genebra se tornou um celeiro, uma igreja modelo, reforma modelo é lá Genebra. E de lá foi se espalhando. E a história da reforma, meus irmãos, é imensa. Tantos homens, tantos detalhes, tantos debates que surgiram daí, mas se com esse foco de criticar, por isso a ideia do protestantismo, protestar, criticar o status quo da igreja da época, com o foco de trazer o retorno às escrituras. Associada a isso, a reforma protestante, ela foi um berro, assim, uma manifestação da época onde se teve o renascimento humanista. No renascimento humanista foi um movimento cultural que não era religioso, ao contrário, era humanista. Tinha-se um princípio, que precisamos voltar às fontes originais, é o ad fontes. Então os filósofos, agora, vamos estudar novamente grego, Platão, vamos para os originais. E essa ideia de voltar para os originais foi que também veio nos monastérios. Vamos voltar para os originais, vamos ler o que diz a Bíblia, não Vulgata, vamos ler o grego, vamos ler o hebraico, vamos ler os pais da igreja, vamos ler Agostinho de Hipona, vamos ler outros que falaram bem antes, não vamos pegar agora só o que o Papa está dizendo agora. Vamos voltar para as fontes originais. E essa ideia de voltar para as fontes originais, voltar para as escrituras, foi o grande lema da reforma. Sola Escritura. Só a escritura. E que daí veio todos os outros solas, todas as outras ênfases, e o qual veremos semana que vem, pois não teremos tempo de completar hoje, mas que nortearam esse movimento do qual somos herança hoje. Esse movimento, Lutero, Calvino e as próximas gerações, culminaram nos puritanos, na Inglaterra e na Holanda também. Quando o pensamento reformado teológico, com base nas escrituras, foi lapidado, maturado, amadurecido e codificado para nós nesses grandes legados que a gente tem, que é a doutrina reformada, aqui nesses documentos. A gente pode ler as Institutas de Calvino, podemos e devemos, mas a gente pode ler esses documentos aqui, que representam o amadurecimento do pensamento reformado, tanto nos documentos de Westminster, quanto também nas chamadas Três Solas de Unidade. O Catecismo de Heidelberg foi um dos cânones de Dort, foi nos cânones de Dort que veio os chamados 5 pontos do calvinismo. E aí a gente pode falar sobre isso em outra ocasião, lá na Holanda, e outros documentos que foram surgindo e deixaram para nós esse grande legado, e por isso nós nos identificamos com eles, e por isso a nossa igreja tem esse nome.
Igreja Presbiteriana da Herança Reformada. Nós abraçamos essa herança, compartilhamos dos mesmos princípios, e o grande lema da Igreja Reformada é: Igreja Reformada sempre reformando. Reformar significa não inovar. Renovar significa retornar, voltar para os originais, voltar para aquilo que Jeremias fala na palavra de Deus, as veredas antigas, a palavra fiel, aquilo que o Senhor sempre disse. E a igreja, quando olhamos a história da igreja, desde o Antigo Testamento até o período da Reforma Protestante, sempre está ocorrendo o perigo do desvio. No Antigo Testamento, o culto a Deus foi desviado. Jeroboão, houve as reformas do Antigo Testamento. Ezequias retornou ao culto fiel, desviou de novo. Josias retornou, desviou de novo. Jesus retornou. Jesus operou uma reforma no seu tempo. A minha casa será casa de oração, foi transformada num covil de salteadores. Ó, sempre o que está motivando? Dinheiro. Covil de salteadores. Reforma, volta. Isso aconteceu, continua acontecendo. Deus voltou de novo na reforma protestante. E o ponto é, está na hora de voltar de novo. Está na hora de voltar de novo. Pela Igreja Católica, que continua com as mesmas práticas. E agora, o pior de dentro. Daqueles que estavam teoricamente associados ao protestantismo, que eram chamados de protestantes, mas que se desviaram novamente em perdições de libertinagem e de ganância, mercadejando a palavra de Deus, e assim enganando o povo, vendendo a salvação novamente, e que Deus retorne. E sabe qual é o detalhe que nós temos observado? É que assim como na época de Lutero houve um elemento chave tecnológico que permitiu o avanço da reforma naquele tempo, que foi a invenção da imprensa ou da prensa para a produção de livros, nós também estamos na era digital, onde também pode se espalhar de forma rápida, incontrolável, as verdades de Deus. É uma nova revolução tecnológica também, e que Deus já tem usado, nós cremos, para operar uma reforma nos nossos tempos. O Evangelho, quantas pessoas aqui mesmo ouvia a palavra como, rapaz, eu vi um sermão na internet, naquela época foi, rapaz, eu li um panfleto de Lutero que estava circulando aqui. Hoje me mandaram um zap com um sermão aqui de John Piper, Paul Washer. São os luteros da nossa época, marcados por uma mesma ousadia, né? Coragem, destemor dos homens, temor a Deus, e que Deus tem usado. Pastor Eusafá, o reformador brasileiro, sem dúvida alguma, e orar para que Deus continue. Nós cremos que Deus está fazendo uma reforma hoje, mas que isso se alastre e Ele restaure a sua igreja para o culto puro, para a doutrina bíblica, para a pregação do Evangelho, para a glória de Cristo. Semana que vem a gente vai dar uma olhada então nas 5 solas, para entender os princípios que eram tão caros aos reformadores e que são tão caros a nós também, tá bom? Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, te damos graças pelo que o Senhor fez no passado. Fez em Ezequias, fez em Josias, fez por meio do seu Filho Jesus Cristo, mas continuou a fazer, ó Deus, ao longo da história. O Senhor é verdadeiro e vivo e continua a agir, e agiu naquele tempo, levantando homens que temiam ao Senhor, amavam a Jesus Cristo, pregavam uma mensagem de salvação verdadeira. E pedimos, ó Deus, faz de novo. Reconhecemos que o Senhor já tem feito. Não negamos a tua obra, já fazendo espalhar a tua verdade salvífica no país e no mundo. Mas que o Senhor continue a operar, para que a tua palavra alcance os 4 cantos deste mundo. E que o Senhor nos faça fiéis, e que possamos dizer como Paulo, como Lutero: não me envergonho do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pois o justo viverá pela fé. Sustenta-nos, ó Deus. Louvado seja o Senhor, que não desampara o seu povo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. O Senhor nos abençoe, nos dê um abençoado dia do Senhor, e até a noite, às 18 horas, logo mais.